Bom dia, um dia especial para adorarmos ao Senhor e estarmos aqui na sua presença. Deus seja louvado e engrandecido. Então hoje eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o Salmo 150 da Bíblia Sagrada. O Salmo 150. Vamos lá. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o o som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O Senhor, só nessa parte dos Salmos, do Salmo 1 ao 150, traz-nos informações preciosíssimas sobre tudo. Sobre a alma, sobre Jesus, sobre as obras que ele tem feito, sobre a história de Israel, sobre coisas do presente e do futuro, especialmente da nossa alma. Então, se você precisar, eu gostaria de ler alguma coisa interessante, alguma coisa com conteúdo singular, diferente. Leia o Salmo da Bíblia. Nos fornece informações preciosas. E como diz lá em Efésios, o Senhor fala assim: enchei-vos do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, para nós que nos arrependemos da vida que levávamos e confessamos a Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, e nos batizamos como Ele ordenou nas águas. Nós temos a Bíblia como uma fonte de alimento. E o mais interessante, se tirarmos a Bíblia de circulação, nós temos o Espírito Santo dentro da gente. O Espírito de Deus mora dentro da gente. O mundo não conhece, não pode conhecer. Então por isso eu devo louvar ao Senhor, porque Deus escreveu as suas leis, a sua instrução nas tábuas do meu coração. Por isso que eu começo a enxergar diferente. E você, quando se arrepende, aceita Jesus, o Filho de Deus, o sacrifício, crê no sacrifício de Deus, você vê que a Bíblia é a verdade. Por que temos que louvar ao Senhor? Por quê? Vamos ver aqui. Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Olha que coisa incrível. E logo no verso 6, o último, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Lá em Gênesis está escrito que o Senhor formou o homem do pó do barro. Depois lhe soprou nas narinas. Logo depois o Senhor deu um profundo sono ao homem, a Adão, que ele tinha dado o nome de Adão, e da sua costela tirou e fez Eva. Olha o que diz: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Deus tem poder para dar a vida e para tirar. Se existe fôlego de vida na terra, foi Deus que criou o primeiro homem e deu fôlego de vida. E olha que Deus tinha criado os animais, Deus tinha criado as flores, as árvores que produzem os frutos, Deus tinha criado o sol para governar o dia,
Deus criou a lua para governar a noite. Esse mar lindo, Deus criou os peixinhos que estão dentro do mar, as aves que voam no céu, a sua variedade imensa de árvores que voam no céu, a variedade imensa de peixinhos que mergulham no mar, e os grandes, as baleias, as jubartes, a baleia, né? Os tubarões. Deus criou todos os seres segundo a sua espécie. Seres aquáticos, subaquáticos, seres terrestres, né? Répteis, animais ferozes, domésticos, como eu falei no outro canal. Então, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Deus criou as estrelas, que coisa linda, né? E tem um sinal incrível no céu, que chamam do Cruzeiro do Sul, porque é uma cruz. Quem lembra? Se você olhar para a cruz, para aquelas estrelas que formam a cruz no céu e denominaram de Cruzeiro do Sul, o que te lembra a cruz? Ela tem um formato de uma cruz. A cruz lembra o quê? O Messias. Lá Isaías diz que ele foi afligido. Está na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, que é um dos profetas que Deus usou para falar a Israel. O Senhor deixou escrito, antes que Jesus nascesse. O Senhor deixou escrito que o Filho de Deus ia nascer de uma virgem. E lá em Lucas fala do nascimento dele. E quando ele estava na manjedoura que nasceu, milhares de anjos apareceram aos pastores, madrugada que estava à noite, estavam pastoreando suas ovelhas. E milhares de anjos apareceram e disse: bem-aventurados os homens de paz na terra, entre os homens, e louvaram e cantando a Deus. E mandaram ver que o menino se encontrava na manjedoura. Está lá em Lucas. Eu vou ler depois para confirmar essas palavras. Se tiver alguma coisa diferente, está lá em Lucas. Mas foi isso. Os anjos apareceram aos pastores, os pastores foram ver. Depois foram os magos, acompanhando aquela estrela que brilhava no céu, para ver o Messias que estava para nascer. Então, louvai ao Senhor. Depois de Deus ter criado o mundo, criou as flores, os frutos. Deus criou os animais terrestres, segundo as suas espécies, os frutos, segundo as suas espécies, as plantas, as estrelas. Deus criou tudo. Depois criou um jardim. Nesse jardim, Deus criou um fruto da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de Deus ter criado tudo, olha, obra do seu poder. Deus criou Adão e deu o fôlego de vida. E a Bíblia diz lá nos Salmos que Deus renova a face da terra. A sua criação é renovada porque Ele é que permite. Lá fala que quando os animais estão clamando, gritando, Deus envia a presa. E há algo importante a dizer aqui. Quando Deus criou tudo, o mundo não era violento. Os animais não comiam os outros animais. A violência chegou depois que Adão desobedeceu a ordem de Deus e comeu o fruto que Deus disse: não coma, Adão. No dia que tu comeres, tu morrerás. Deus falou assim. No entanto, Adão desobedeceu e comeu com Eva o fruto. Os olhos foram abertos, a presença de Deus saiu, mas já estava Adão lá com vergonha, porque Deus visitava Adão às 6 horas da tarde. Aí, como Deus visitava Adão, 6 horas da tarde, uma vez que Deus foi visitar Adão, ele ficou com vergonha e se escondeu. Adão, você está se escondendo de mim por quê? Você comeu do fruto proibido?
Pronto. Aí, a partir dali, Deus prometeu a vinda do descendente, que ia pisar na cabeça da serpente. Que Adão revelou a Deus que foi a serpente que tinha enganado ele. Aí Jesus veio, está escrito nas profecias, a vinda do Messias. Então não creia em outro Messias que está para chegar aí. Só teve um, Jesus. Ele foi afligido na cruz. Olha o sinal no céu. Deus disse que haveria sinais no céu. A cruz, por quê? Porque desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido determinado. Então olha o que está aí. Louvai a Deus do seu firmamento, louvai-o, obra do seu poder. Louvai a Deus. Deus deu fôlego de vida. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso nós devemos louvar ao Senhor. Deus sabe o início e o fim da história. Então, por isso que os animais comem uns aos outros e acontece violência e morte, tudo que acontece no mundo, porque a morte entrou no mundo. O diabo assediou a serpente que até hoje engana a humanidade. Assediou. O diabo assediou Adão e Eva. Assediou Eva e ambos comeram fruto. E a morte entrou. Mas a vida, Jesus veio, Jesus estava escrito que viria um descendente de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Incrível que, ó, o sinal no céu, a cruz, que chamam de Cruzeiro do Sul. Você acha que aquela cruz está representando o quê? O Cruzeiro do Sul? Aquela cruz representa Cristo, porque é uma cruz. E Jesus teve morte e morte de cruz. Está escrito nas Escrituras aqui que Jesus se esvaziou em sua glória. E Jesus se esvaziou em sua glória. A palavra veio, habitou em nosso meio, se fez carne. Jesus não era mais um discurso quando os gregos, os filósofos gregos, porque você sabe que antes de Jerusalém ser dominada, houve o Império Grego, depois veio o Império Romano. E o Império Grego, era o Império Helenístico, ele deixou claro, né, que existiam filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. E os filósofos perguntavam, sentavam e conversavam. Havia muitos sofistas naquela época que conseguiam transformar a verdade numa mentira. O sofismo, o cara tem o poder da oratória, né, de argumentar. Mas os filósofos perguntavam, com aquele conflito interior que eles tinham, de onde viemos, para onde vamos? Por que eu existo? As maiores perguntas, eu vou trazer aqui as perguntas que os filósofos faziam, os filósofos gregos, e eles faziam excelentes discursos. A civilização grega é a base da civilização ocidental. Até hoje, das escolas são ensinados. Marilena Chauí, que conhece essa autora, é incrível ela, filosofia. Ela fala de Sócrates, Platão, Aristóteles. E quem estuda filosofia sabe o que eu estou falando. Eles chegaram a dizer que Deus é a criação do homem. No entanto, Deus não é a criação do homem. Jesus não foi um discurso de um filósofo. Jesus era a palavra que criou todas as coisas. A palavra, haja luz e houve luz. Lembra? Sobre o dia, Deus criou o dia, a noite, né? Deus descansou no sétimo dia, então tudo Deus falava pela palavra e as coisas eram sido criadas. Então, quando Deus disse, olhe, a descendência da mulher pisará na cabeça da serpente. Adão teve a punição de comer o pão com o suor do seu trabalho, e Eva, dores de parto. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus está lá em Coríntios, no Novo Testamento, da Nova Aliança,
que a ciência é um dom de Deus. E hoje existe o parto cesariano, certo? Então Deus é misericordioso, Deus criou todas as coisas, por isso louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento, obra do seu poder. É preciso reconhecermos isso. Quando você tem um filho que você se esforça, trabalha, você constrói um patrimônio, você se esforça para dar uma boa educação ao seu filho, o que você espera dele? Sem cobrar nada dele. Qual a sua sensação de alegria? Ver seu filho casado, próspero, feliz, né? E dizendo, eu amo meu pai. Meu pai foi um instrumento. Sem meu pai e minha mãe, eu não teria chegado onde eu cheguei. E como a situação do mundo está tão grave hoje, quando se fala em pai e mãe, lembre-se que todas as autoridades, todas as pessoas que te fizeram alguma coisa para você ao longo da tua vida, pode ser um padrasto, pode ser uma madrasta, pode ser um tio, pode ser uma avó. Às vezes eles substituem muitas obrigações que são dos pais. Não tenha isso como revolta dentro de você. Tenha como um sentimento de gratidão, agradeça a Deus. Deus, obrigado que na falta de meu pai e minha mãe, o Senhor entrou com providência, providenciou meu tio, providenciou minha avó, providenciou minha madrasta, providenciou meu padrasto, providenciou meu primo, que é mais velho que eu, cuidou de mim, meu irmão. Eles são instrumentos de Deus, que Deus, no momento da falta, por conta das coisas, tudo que está acontecendo no mundo, às vezes falta o pai, falta a mãe, né? O inimigo é o enganador. O seu maior inimigo não são essas pessoas que cuidou de você ao longo da sua vida. Seu maior inimigo é o diabo. O causador da morte que entrou no mundo é o diabo. Eu não estou culpando o diabo. Está escrito na Bíblia que é ele. A Bíblia é a verdade. É uma serpente que enganou Adão e Eva, trouxe a morte ao mundo, e por isso que Deus já sabia, enviou o Cordeiro. E Jesus, Deus é tão responsável, tão amoroso, não largou a gente na mão do diabo, a passar a eternidade longe dele. Deus enviou o seu Filho e para submeter à morte de cruz e pagar esse pecado, porque só por sangue esse pecado poderia ser pago. Então todos que aceitam a Jesus estão livres da ira de Deus. Porque Deus ficou irado com a decisão de Adão. E todos os descendentes de Adão, todos aqueles que reconhecem a soberania de Deus, que reconhecem a Bíblia Sagrada, que reconhecem o Criador, a própria ciência tem provado que por trás de todas as coisas existe um ser extremamente poderoso e inteligente que cria as coisas. Ou você acha que as coisas nasceram do Big Bang, uma explosão no céu e tudo foi surgindo? Se isso aconteceu, havia por trás a mão do Criador, porque o mundo caiu da graça de Deus. O mundo caiu quando Adão desobedeceu e o inimigo foi expulso do céu que queria tomar o lugar de Deus. Essas coisas você vai entender lá para frente. Então, por conta de tantas coisas, de tantos feitos maravilhosos, Deus tem um propósito com a humanidade. Por isso ele enviou o seu Filho. E nós estamos no tempo da graça. Deus preparou o Estado de Israel, trouxe o Filho dele. Deus falava a Israel através dos profetas. Deus falava para Israel se arrepender. Deus enviou o Filho dele e submeteu à morte de cruz. Já estava escrito nas profecias para provar que Jesus é o Messias. Leia Isaías, Ezequiel, Jeremias, Gênesis e outras passagens que se referem ao nascimento de Jesus. Nos Salmos, no Salmo 22, leia lá, está falando de Jesus. O sofrimento de Jesus, colocaram vinagre na boca dele. Os búfalos, se referindo a Jesus, que eram aqueles soldados romanos escarnecendo dele. Lá mostra que fizeram sortes com sua roupa. Olhe o ano que foi escrito os Salmos, inspirado por Deus através do rei Davi. E vá ver os evangelhos, que foram fatos que aconteceram centenas de anos depois. Leia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e pergunte ao Supremo Criador: Senhor,
Revela-me a mim. Porque não é só pela leitura da Bíblia, que se você ler a leitura da Bíblia e não pedir a Deus para te revelar, se revelar a você, você vai ver que é uma história da carochinha, que são fábula, mas não é fábula não, filho. Da mesma forma que existe a magia, a feitiçaria, a bruxaria, existe o poder do Altíssimo que submete todos esses poderes debaixo dos pés de Jesus Cristo. Por isso que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso por isso. Lembra do Egito? A maioria das nações era governada por trás dos imperadores, por magos, por falsas religiões. Eles criavam imagens. Por isso que Deus proíbe criação de imagens. Por isso que tudo isso nós temos que louvar o Senhor pelos seus poderosos feitos. Lembra quando Moisés jogou os magos? Faraó chegou para Moisés e disse, eu falei no salmo anterior, que falei assim, que Deus enviou Moisés para Moisés tirar o povo dele da escravidão do Egito, que inclusive a escravidão do Egito não foi porque Faraó estava acima de Deus, não. Deus já havia previsto que o povo dele, descendente de Abraão, seria escravo de um povo e que aproximadamente 430 anos estava debaixo de um jugo de escravidão e pesado, mas Deus com mão forte e poderosa tiraria esse povo. Levantou Moisés, foi até Faraó. Faraó foi criado no... Por isso nós temos que louvar ao Senhor. Moisés foi criado no palácio de Faraó, mas depois Moisés, por todo o contexto que não vou falar aqui, que nesse não é o momento, mas Deus merece ser louvado por isso. Só rapidinho, Moisés foi colocado no cesto, porque Faraó determinou a morte de todos os machos, crianças que nascessem machos, porque o povo de Deus crescia demais, eles ficavam com medo que iam tomar o Egito, em revolta, que eram muitos escravos, era um povo escravizado e construiu aquelas obras faraônicas. Foi o povo judeu, era o povo hebreu, que hoje é o povo judeu. Então Deus, foi que Deus fez? Deus, pela mão de Moisés foi lá e Faraó, com toda a sua arrogância e prepotência, o que foi que ele fez? Trouxe os magos, e os magos jogaram a vara no chão lá e se transformaram em serpentes. Ou você acha que as trevas não existem? Você acha que espíritos malignos de adivinhação não existem? Paulo expulsou um demônio de uma mulher, o apóstolo Paulo, porque ficava dizendo, olha os filhos do Altíssimo, falam da palavra de Deus, etc. Paulo, arreda de Satanás, sai dela. E essa mulher adivinhava para poderosos e ganhava muito dinheiro por causa disso, os poderosos, usava essa mulher. Aí depois daquilo ali que Paulo expulsou aquele espírito maligno, aquela mulher, através do nome de Jesus, Paulo expulsou aquela mulher, nunca mais adivinhou nada de ninguém, e por conta disso perseguiram Paulo. E a mulher deixou de ser instrumento da mão dos poderosos, que rendia lucro. Você acha que eles queriam largar o osso? Por isso que perseguiram Paulo. E assim vão perseguir a igreja, como sempre perseguiu. Então esteja preparado. Em nome de Jesus Cristo, por isso que temos que louvar ao Senhor. Aí Moisés foi e jogou a vara dele no chão, o cajado dele no chão, se transformou numa serpente poderosa, comeu as 3 serpentes de Faraó. Está escrito aqui na Bíblia. Vá ler. A leitura, lembra que eu falei da leitura? A importância da leitura. É necessária a leitura para irrigar a nossa fé. Se você não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, a sua fé está morrendo. Igual uma plantinha, ela vai morrendo. Então, se não tiver a Bíblia, tem o Espírito Santo dentro de você e você vai orar internamente. O Espírito Santo, ele está em você. O Espírito da graça, da verdade, está em você. Então, se proibirem a leitura da Bíblia, o Espírito Santo está dentro da gente. O poder de Deus se manifesta. Porque nós podemos escrever. Nós temos o conhecimento de Deus, o Espírito Santo está dentro da gente, ninguém pode tirar. Ele é o selo da redenção, que Deus vai nos salvar, nos tirar daquele grande dia da ira de Deus. A ira de Deus vem, só tem uma forma de você fugir dela. Aceitar o Senhor.
e mudar o rumo da sua vida, uma metanoia. Por isso que temos que louvar, é a misericórdia de Deus. Então tudo que está acontecendo aí não foi Deus, é o homem que caiu da desobediência, mas Deus prometeu, veio descendente, Jesus, submeteu à morte de cruz, foi afligido,